E agora vamos começar o nosso estudo dos gráficos no MRUV. Bom, a gente vai ter gráfico de aceleração em função do tempo, velocidade em função do tempo e posição em função do tempo. Vamos estudar cada um dos gráficos e todas as possibilidades aqui de cada caso, fazendo alguns exercícios também. Vamos lá. Primeiro, gráfico de aceleração em função do tempo. Olha, o MRUV, como a gente falou anteriormente, ele é um caso especial onde a aceleração ela é constante. Então, o gráfico de aceleração em função do tempo sempre vai dar uma reta horizontal, onde, se a aceleração for positiva, a reta vai estar em cima do eixo do tempo. Se a aceleração for negativa, a reta vai estar debaixo do eixo do tempo, certo? Onde tem um detalhe que é importante, que a área sob a curva do gráfico aceleração em função do tempo, a área sob a curva, então aqui nesse caso é essa área aqui, ó, entre o eixo do tempo e a curva, essa área vai me dar a variação da velocidade de um móvel, certo? Esse tipo de caso é útil quando, por exemplo, às vezes vai pedir exatamente a variação da velocidade. Então, se por exemplo, falar que a velocidade inicialmente era 2, e aí você calcula a variação de velocidade, deu 10. A velocidade final vai ser 12 metros por segundo, certo? Por quê? Velocidade inicial mais a variação de velocidade, né? Uma velocidade inicial mais a variação de velocidade vai dar uma velocidade final ali, certo? Se o problema pedir, às vezes, para você calcular a aceleração média é o que? Variação de velocidade dividido por variação de tempo. E vai te dar uma variação de tempo. A variação de velocidade você obtém pela área sobre a curva do gráfico, beleza? É isso em relação ao gráfico aceleração em função do tempo no MRUV. Vamos fazer um exemplinho aqui para a gente exercitar essa ideia. Olha, uma partícula que se move em linha reta está sujeita à aceleração A em função de t, né? Cuja variação com o tempo é mostrado no gráfico a seguir. Olha, ele tinha uma aceleração de 4 metros por segundo constante, é um MRUV, né? De 0 até 4 segundos, e de 4 segundos em diante ele teve uma outra aceleração constante, mudou bruscamente a aceleração para menos 2 até 8 segundos. Fala assim, sabendo que no instante tempo t igual a 0, no início, a partícula estava em repouso, então a velocidade inicial é 0. Calcule a sua velocidade no instante tempo 8 segundos em metros por segundo. Então, basicamente, a gente quer saber o quê? A variação da velocidade dela, né? Porque se antes era 0 a velocidade, então, se eu calcular a variação de velocidade, vai te dar a velocidade final dela, certo? Para calcular a variação da velocidade, o que a gente tem que fazer? Calcular a área sobre a curva do gráfico ali. São dois retângulos, né? Calcular desses dois retângulos e soma as duas. Então, vamos lá. Nesse primeiro retângulo aqui, a área é o quê? Base vezes altura. A base tem tamanho 4, de 0 a 4 variou 4, certo? E a altura, 4 também, de 0 para 4 variou 4. Então, 4 vezes 4, 16 metros por segundo. Essa aqui é a variação da velocidade nesse primeiro trecho. Variou de 0 para 16, né? No segundo trecho, eu tenho essa área aqui, ó, que tem base 4, que de 4 para 8 está variando 4 unidades. E a altura aqui vai ser menos 2. Então, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Essa aqui é a variação de velocidade nesse segundo trecho. A velocidade diminuiu 8 ali, então, né? 8 metros por segundo. Então, a variação de velocidade é 16 mais o menos 8. 16 mais menos 8. Quer dizer, 16 menos 8, que dá 8 metros por segundo. Então, a velocidade inicial era 0. 0 mais a variação de velocidade, que é 8, né? Isso aqui vai dar uma velocidade final de 8 metros por segundo. Beleza, galera? Vamos agora entender o gráfico velocidade em função do tempo no MRUV. O gráfico velocidade em função do tempo no MRUV sempre vai dar uma reta. Lembra lá que a equação era uma equação de reta, a equação horária da velocidade no MRUV, ó, é uma equação de reta, uma função linear, uma equação afim, né? Função afim que eles chamam.
Então, isso aqui sempre vai dar uma reta com uma determinada inclinação em relação à horizontal, certo? Olha, aqui eu dei 3 exemplos para vocês, ó, aqui, aqui e aqui. Nesse caso aqui, ó, a reta está inclinada para cima, partindo de uma velocidade inicial negativa, né? Aqui, ó, a reta está inclinada para cima também, partindo de uma velocidade inicial positiva. Aqui também a velocidade inicial é positiva, só que a inclinação da reta aqui é para baixo, está inclinada em relação, com inclinação negativa ali, que a gente pode falar, né? Bom, a gente tem que começar ressaltando uma coisa, galera. A inclinação dessa curva em relação à horizontal vai estar associada com a aceleração do móvel. Quanto mais inclinado, maior a aceleração. Quanto menos inclinado, menor a aceleração. Se a reta fosse horizontal, a aceleração seria zero. E aceleração zero significa que não tem variação da velocidade, ou seja, que a velocidade ela é constante, beleza? Vamos fazer um exemplinho aqui só para a gente exercitar essa ideia. Um exercício do Enem, olha lá. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado no gráfico a seguir. Olha, não é exatamente um gráfico de reta, né? Porque a aceleração dele vai variando em relação ao tempo. Mas você pode entender aqui, ó, que o gráfico de velocidade em função do tempo, ele vai ser uma curva que tem inclinações aqui, ó. Quanto mais inclinado, maior a aceleração. Quanto menos inclinado, menor a aceleração. Aqui, ó, nesse trecho, a aceleração é zero. Ou seja, a velocidade fica constante. Daqui para frente, a aceleração é negativa, significa que a velocidade está diminuindo, né? Muito bem. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Então, como eu falei anteriormente, quanto mais inclinado for a curva, maior a aceleração. Quanto menos inclinado, menor a aceleração. Aqui a aceleração é negativa, né? A velocidade está diminuindo. Então, aqui, ó, nesse trecho, mais ou menos nessa região de tempo aqui, ó, que mais ou menos entre 5 e 8 segundos aqui, se você for ver, a curva aqui é horizontal. Então, isso aqui remete a gente a uma aceleração zero, velocidade constante, né? Então, no intervalo de tempo ali entre 5 e 8 segundos, que é a resposta à letra C, a velocidade é constante. Beleza, galera? Bom, novamente, como a gente viu no MRU, a área sobre a curva do gráfico velocidade em função do tempo, ela vai ser, essa área aqui, ó, é numericamente igual ao deslocamento do móvel, né? E aí, essa área pode dar, nesse caso aqui, por exemplo, a triângulos, né? A área sobre a curva vai ser, no intervalo de tempo aqui, vai ser essa área aqui, ó, esse triângulo e esse triângulo. Lembrando que esse triângulo vai ter uma área negativa. Esse aqui, né? Mas nesse caso aqui, ó, a área aqui sobre a curva vai ser o quê? Vai ser a figura de um trapézio. Então, ô Diego, eu tenho que lembrar a área do trapézio? Ó, tem um pulo do gato aqui. Você pode sempre dividir esse trapézio em um retângulo e um triângulo. A área do retângulo, base vezes altura. A área do triângulo, base, que é a mesma do retângulo, base, vezes essa altura aqui, dividido por 2, né? E aí você soma essas áreas. E aí, com isso, você obtém o deslocamento do móvel, né? É uma estratégia de se calcular o deslocamento muito usual quando a gente tem gráfico de velocidade em função do tempo. Beleza, galera? Lembrando de um detalhe aqui bacana, olha, vamos pegar esse gráfico de exemplo. Nesse gráfico eu sei que a aceleração é positiva e a velocidade inicial é negativa. Olha aqui, vamos fazer um estudo desse gráfico aqui, ó. Conforme vai passando o tempo, a velocidade vai diminuindo em módulo. Olha, a velocidade acelerada menos 10 vai caindo para menos 8, menos 7, menos 6, até que tem um instante de tempo onde a velocidade vai ser zero e depois a velocidade é positiva. Repara, a velocidade era negativa e fica positiva. O que significa? Significa que eu estava voltando na rodovia e aí depois ele está com a velocidade positiva, então ele está indo. Quer dizer, ele estava vindo, freando
aí parou e voltou indo para o sentido positivo da rodovia de novo. Isso aqui, ó, é como se fosse um retorno numa rodovia, sacou? E aí, esse instante tempo aqui que eu coloquei TINV é o chamado instante tempo de inversão do movimento, ou seja, está voltando, aí ele para, é um instante onde ele para, a velocidade é zero e ele começa a ir de volta, né? Então, quando falar um exercício, um instante de inversão de movimento, é bom você lembrar que esse instante aqui é um instante onde a velocidade é zero, é quando inverte o movimento, beleza? E aí depois ó, a velocidade fica positiva, né? Então ele está indo no sentido positivo da rodovia, sentido de crescimento da rodovia, e a velocidade vai aumentando em módulo. Então, olha, nesse intervalo de tempo aqui, ó, de 0 até esse TINV, até o T de inversão, o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa, e retardado, porque ela está diminuindo em módulo, o carro está freando. No instante tempo posterior, do T de inversão para frente, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo, né? E a velocidade vai aumentando em módulo. Repara, conforme o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. Então, o movimento ele é acelerado. Beleza? E aí, olha aqui. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter um movimento onde a velocidade inicialmente é positiva. Aí, conforme o tempo vai passando, olha, o tempo vai passando, a velocidade está diminuindo, né? Cada instante de tempo, era 10, por exemplo. Ela vai 8, 7, 6, 5, 4, 3, até que no instante T de inversão novamente, a velocidade é zero e depois ela fica negativa. Por quê? Ele estava freando. Repara, o carro estava indo no sentido positivo da rodovia, sentido de crescimento da rodovia, por isso que a velocidade era positiva, então era um movimento progressivo. Só que ele estava freando, a velocidade está diminuindo. Movimento retardado, né? E aí, aqui nesse instante, a velocidade é zero, e aí depois ela passa a ser negativa, ou seja, ele está voltando agora para o sentido negativo da rodovia, né? Ele fez um retorno, e agora o movimento dele, a velocidade vai aumentando em módulo, ela vai ficando cada vez mais negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Então é um movimento aqui acelerado. Beleza, galera? Vamos fazer aqui um exercício para contextualizar toda essa parada aqui. Olha lá.